E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um comparativo entre o Poco F3 e o Samsung S20 FE com o Snapdragon 865 e ver qual dos dois está valendo mais a pena. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai ver um comparativo entre o Poco F3 e o Samsung S20 FE versão com Snapdragon 865. E apesar de ambos os aparelhos serem feitos por fabricantes diferentes, eles têm muito em comum, tá? A começar aí pela tela AMOLED que ambos aqui têm. Na verdade, o Samsung tem uma tela Super AMOLED versus uma tela AMOLED aqui do Poco F3, mas eles são AMOLED de qualquer maneira e tem uma taxa de atualização de 120 Hz, tá? Isso aí é idêntico nos dois, ambos têm também HDR10 na tela de cada um deles e vêm equipados também basicamente com o mesmo chipset, tá? Já que a versão aqui do Snapdragon 870 nada mais é do que uma versão aprimorada do Snapdragon 865. Claro que aqui no Poco F3 você vai ter uma performance ligeiramente maior do que aqui no Samsung S20 FE, tá? Mas ambos desfrutam aí basicamente do mesmo processador, com leves diferenças. Só antes da gente continuar, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação, senão você não vai receber mais vídeo nenhum aqui do canal, porque o YouTube não vai mais te entregar, beleza? Me segue lá no Instagram também, @canal em análise, lembrando que eu vou deixar o link para ambos os aparelhos aqui embaixo na descrição. Na prática do dia a dia, essa diferença não vai se materializar, tá? Você vai ver que basicamente os dois fazem tudo ao mesmo tempo, abrem os arquivos ao mesmo tempo, tem o mesmo tipo de desempenho basicamente, só se você colocar aí em teste de benchmark para você ver e sentir essa diferença de maneira mais precisa, tá? Fora isso, no dia a dia você realmente não vai ter engasgos com relação aí a multitarefa, vai rodar qualquer coisa que você quiser em ambos os aparelhos, vai conseguir jogar qualquer coisa em ambos os aparelhos, então acho que isso não vai fazer a diferença na hora de você escolher um ou outro. Então você vai estar bem servido em termos de processamento, tanto aqui com o Samsung S20 FE, quanto aqui com o Poco F3. Em termos de reprodução de mídia, ambos os aparelhos aqui vão ter som estéreo, ambos vão ter uma excelente tela com uma excelente reprodução, então você também vai estar bem servido com relação a esse ponto. Eu só acho que em termos de som você vai ter uma leve vantagem aqui por parte do Poco F3, por conta da qualidade do áudio um pouquinho melhor e do volume também um pouquinho maior, tá? Mas é pouca coisa, não é grande coisa não, mas existe sim essa diferença e nada além disso. Uma outra situação em que ambos os aparelhos também são idênticos é o fato de ambos não terem a entrada para fone de ouvido, tá? Você vai ter que ter aí o cabo adaptador de entrada USB tipo C para encaixe de fone de ouvido, caso você queira utilizar um fone de ouvido com cabo ou então utilizar um fone Bluetooth em qualquer um dos dois aparelhos. No caso, o Poco F3 tem uma vantagem também, porque ele já vem com esse acessório dentro da caixa, coisa que aqui o Samsung S20 FE não traz. Por outro lado, o Samsung S20 FE já vem com fone de ouvido da própria AKG, já com a adaptação para o encaixe USB tipo C. Em termos de câmera, você vai ter 3 sensores traseiros em cada um deles, tá? Aqui no Poco F3, ele tem aqui o sensor principal de 48 megapixels, uma ultra grande angular de 8 e um sensor macro de 5, tá? Já aqui no Samsung, você vai ter 2 câmeras de 12 megapixels e uma de 8 megapixels. Então você vai ter essa ligeira diferença. Sensores frontais, você vai ter aqui 20 megapixels no Poco F3 versus aqui uma câmera de 32 megapixels no Samsung S20 FE. Já que a gente está falando de câmeras, eu vou deixar agora passando algumas fotos que eu fiz com os dois aparelhos para que vocês possam conferir. Bom, vou falar aqui para vocês quais foram as minhas impressões nessas fotos, tá? Eu acho que as fotos feitas durante o dia pelo Poco F3 são melhores do que a do Samsung. Já as fotos do Samsung aqui durante a noite são melhores do que as fotos do Poco F3, a não ser as fotos feitas com a câmera frontal. Em termos de câmera frontal, eu prefiro particularmente as fotos feitas aqui pelo Poco F3, tanto durante o dia quanto durante a noite também. Falando ainda com relação às câmeras, você vai conseguir filmar em 4K em qualquer um dos dois aparelhos, tá? Só que aqui no Poco F3 você só consegue gravar em 4K a 30 frames por segundo,
versus 4K a 60 frames por segundo aqui no Samsung, tá? Em termos de câmera frontal, você só vai conseguir gravar em Full HD a 30 quadros por segundo aqui no Poco F3 versus 4K na câmera frontal aqui do Samsung, mais a 30 frames por segundo também. Uma outra diferença entre esses dois aparelhos aqui está na maneira em como você faz o desbloqueio de cada um deles, tá? Aqui no Poco F3 você vai ter um sensor lateral super preciso, super bem calibrado, tá? Já aqui no Samsung você vai ter o sensor debaixo da tela. É bem preciso também, mas ele não tem o mesmo grau de precisão e de agilidade do sensor físico. Em termos de bateria, ambos também são muito parecidos. Aqui no Samsung S20 FE você vai ter 4.500 mAh de bateria versus 4.520 mAh aqui do Poco F3, tá? Basicamente, eles vão ter aí o mesmo desempenho ao longo do dia, dependendo da sua utilização. Para uma utilização normal, basicamente você vai conseguir sim chegar até o final do dia com qualquer um dos dois aparelhos. Já em termos de conectividade, você vai ter o Wi-Fi 6 aqui no Poco F3 e o 5G já presente também nele, tá? Coisa que aqui no Samsung S20 FE você não vai ter o 5G. Vai ter também o Wi-Fi 6, mas não vai ter o 5G. A galera costuma confundir demais que pelo fato dele vir já com o Snapdragon 865, ele já vem também com o 5G. Não acontece isso nas unidades vendidas aqui no Brasil, tá? A Samsung resolveu não vender esse aparelho, embora com o Snapdragon 865, com o 5G já presente nele. Então ele não apresenta o 5G à unidade vendida oficialmente aqui no Brasil, beleza? Aqui o Poco F3 já vem sim com 5G. Eu fiz essa ressalva aí porque muita gente, depois que eu fiz o vídeo aqui do Samsung S20 FE com Snapdragon 865, veio falando que eu me equivoquei e que ele vem sim com 5G, tá? Não vem com 5G. O aparelho tem a possibilidade de ter o 5G, lá fora é vendido com 5G, mas aqui no Brasil ele não possui o 5G, ok? Então o fato dele vir aqui com o Snapdragon 865 não faz com que ele já tenha o 5G embutido nele não, tá? Isso aí é a fabricante que determina se vai vir ou se não vai vir, e aqui para o Brasil não veio. Já em termos de construção, você vai ter um bom acabamento aqui por parte dos dois aparelhos, embora aqui no Samsung seja de plástico a parte traseira e aqui no Poco F3 seja em vidro escovado. Porém, o Samsung S20 FE vai ter o carregamento por indução, vai ter o carregamento por indução reverso e vai ter também o IP68 nele, tá? Coisa que você não vai encontrar aqui no Poco F3. Ou seja, em termos de features, você vai ter aqui no Samsung S20 FE um aparelho muito mais próximo de um top de linha do que o Poco F3. Beleza, Sandro, mas qual é a conclusão que você chega? Bom, tudo vai depender aí do preço que cada um vai estar custando, tá? Atualmente, a gente sabe que o Samsung S20 FE está com excelente custo-benefício, por volta ali dos 2.200, 2.300, é um excelente preço para se pagar nesse aparelho aqui, tá? O Poco F3, ele também tem um bom preço, principalmente se você mandar importar, tá? Se você mandar vir lá do AliExpress, você vai pagar por ele mais ou menos aí uns 1.740 aproximadamente. Se você comprar na Xiaomi oficial do Brasil, você vai pagar uns R$ 5.800 aproximadamente. Aí eu acho que não vale a pena, dada aí a pequena diferença que existe entre esses dois aparelhos em termos de desempenho, e aí você percebe que o preço desse aqui é mais que o dobro do que o preço desse aqui, tá? Tudo bem, você vai ter um melhor rendimento aqui, você vai ter um melhor desempenho aqui? Sim, você vai ter ligeiramente mais, mas nada que compense um investimento tão alto assim, tá? Então, eu recomendo o seguinte, se você for comprar o Poco F3, ou manda vir lá do AliExpress, ou compra através de uma loja já aqui no Brasil que tenha já importado ele, tá? Inclusive, eu vou deixar o link da loja Rodme Brasil, que foi a loja que me cedeu esse aparelho aqui, para que vocês possam ir lá e conversar com o Rod. Fala que veio pelo canal Em Análise, que provavelmente vai rolar um descontinho para vocês, tá? O link do Instagram deles vai estar aqui embaixo na descrição. Resumindo a história, eu acho que vai depender basicamente do preço, tá? A não ser que você queira ter, por exemplo, o 5G. Aí só o Poco F3 vai ter o 5G, tá? Se você quer agora o IP68, o carregamento por indução, então aqui o Samsung vai ser a sua escolha. Eu, como eu falei, iria pelo mais barato, porque ambos vão ter basicamente o mesmo desempenho. E se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!